Esse é o Conheço a Bíblia, né? E nós estamos debruçados no sentido de fazer o nosso coração conhecer a Bíblia e também espalhar, né, o conteúdo, né, conforme Deus tem nos oportunizado através do instrumento que é, né, a internet, né, esse canal aqui. Então peço que você inscreva no canal, né, que você coloque o seu like, né, que você faça o seu comentário e que você ajude a divulgar, né, esse material. Hoje nós vamos ver Gênesis 3, que é um capítulo extremamente importante, né, para nós compreendermos e entendermos os desafios que nós vivemos hoje. Gênesis 3. Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, do fruto da árvore eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você tornará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas e peles com os quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e também tome da árvore da vida, come e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora do homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Então esse é o capítulo 3 de Gênesis, né, que tem muitas lições interessantes, pertinentes, importantes, né, relevantes. A gente podia enfatizar isso mais, a nos ensinar. Então aqui diz que Deus foi e ele
havia criado todas as coisas, né? E aquilo que não estava bom, que era a solidão do homem, ele foi e criou a mulher, né? E ordenou, falou: olha, vocês podem comer de tudo, é tudo de vocês, né? Com exceção o quê? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Começa o capítulo 3 e aparece uma situação aqui. A ordem que o homem tinha recebido era para cultivar e guardar. E você pensa, guardar do quê? Cultivar até para entender, mas guardar do quê? E aqui mostra que era necessário guardar. De repente aparece o quê? A serpente. Aqui não é uma serpente, mas a serpente. E quando fala de a serpente, a gente tem de entender que isso aqui é uma linguagem, né, figurativa, que fala de algo muito forte, que a gente vai aprender lendo a Bíblia, que essa serpente é o mesmo dragão do Apocalipse capítulo 12, também chamado pelo nome de Satanás e Diabo. Então a serpente começou uma conversa com a mulher. O que isso quer dizer? A gente ouve falar muito que houve uma rebelião nos céus, houve uma afronta a Deus. E a gente pensa, onde que surgiu isso? Muitos falam, olha, houve uma rebelião antes da criação, ou durante a criação. Muitos falam, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, essa criação que fez com que o céu e a terra fossem sem forma e vazia. Por mais que a gente possa pensar, e a nossa curiosidade, a nossa perspicácia leva a pensar assim, o que parece é que essa rebelião aconteceu entre Gênesis 2 e Gênesis 3. Por quê? Não há nada para trás a respeito disso. Não existe maldição para trás. A maldição vai entrar nesse capítulo 3. Mas a serpente, o mais astuto animal que Deus havia criado, começa uma conversa esquisita, cebosa, gosmenta com a mulher, e a gente vai ver que a mulher foi iludida, enganada no meio dessa conversa. E que conversa que é essa? É uma conversa que começa assim: é verdade que Deus disse, olha, não como dos frutos, né, do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ou seja, já começa não sendo uma conversa firme, como quem diz assim, mas que Deus esquisito é esse, né? Ele cria as árvores, vocês não podem comer. Está colocando o quê? Dúvida a respeito do Senhor Deus, do Todo-Poderoso. Esquisito, né? Criar uma coisa que você não pode comer, o que é isso? Ela falou, não, nós podemos comer de tudo, somente daquela árvore que está no meio do jardim. A gente tinha de colocar no meio. Por que pôr num cantinho para ninguém ver, né? Toda vez que passa é aquela árvore lá, aquela árvore, né? Aquilo lá que não pode. Não, aquela árvore lá, aquela a gente não pode nem tocar. Deus não tinha falado de tocar. A conversa de Deus era muito simples. Olha, vocês não comem, já vou falar por quê? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore tinha o nome dela e tinha a consequência de comer daquela árvore. Mas nessas conversas moles, e a palavra de Deus fala muito claro, que as más conversações corrompem os bons costumes, do jeitinho que a serpente trouxe, a mulher o que? Também viajou aqui na maionese, né? Não, podemos comer, mas aquela não podem tocar. Quando a conversa é mole, aparece alguém o que? Dando uma palavra forte, e as pessoas seguem. Foi o que aconteceu aqui. É certo que vocês não morrerão, a serpente falou, porque eles sabem, olha a dúvida a respeito de Deus, que o dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O raciocínio é muito simples. Olha, ele falou que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente está falando que a gente vai conhecer o bem e o mal. Claro, você vai conhecer o bem e o mal, claro que você vai conhecer o bem e o mal. Vai conhecer o quê? A Disney vai conhecer o bem e o mal,
Mas qual que é o problema? O problema é que não tem estrutura, existe uma ordem. O que houve aqui é uma dúvida a respeito dos motivos de Deus. Olha, vocês serão o quê? Igual a Deus. Não, vocês saberão igual a Deus, mas igual a Deus vocês não vão ser não, né? E aí a mulher comeu. Só que antes de comer, ela olhou para a árvore. Só que ela olhou não com os olhos da obediência, ela olhou com os olhos da serpente. A serpente direcionou o olhar da mulher para a árvore, porque o olhar de Deus era assim: essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu não devo comer, que eu não posso, que eu estou proibido de comer. Por quê? Porque eu tenho tudo o resto. Agora aqui é algo que Deus falou não, ou seja, Deus é o Deus do sim, mas também é o Deus do não. Agora chega a serpente, que não é nem do sim nem do não. Aí ela viu com os olhos da serpente: olha, essa árvore, ela é boa para se comer. Eu nunca tinha comido, como é que ela sabe que a árvore é boa para comer? Ela teve uma impressão, ela estava induzida. Ela é agradável aos olhos, ela é desejável para dar entendimento. Como é que você acha que você vai comer um fruto, e comendo um fruto, você vai desejar? Porque você está o quê? Encantado, enfeitiçado, você está seduzido. Eu vou fazer isso aqui que vai ser o quê? Bom. E tomou do fruto e comeu. Deu para o marido, que também o quê? Comeu. E os olhos dos dois se abriram e, percebendo que estavam nus, foram o quê? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, eles não tinham nenhum tipo de constrangimento. E o casal que já passou até agora, o quê? Constrangimento. E o que o recurso que eles tomaram? Tentar resolver o problema. E eles vão resolver o problema do jeito que o homem resolve o problema, com a capacidade do homem, ou seja, uma topeira, né? Com todo respeito às topeiras, né? Eles foram lá, pega folha de figo e vai fazer o que? Roupa daquilo. Eu não sei quem conhece, né? Você conhece roupa de figo, às vezes é interessante você ver que aquilo lá solta uma substância gosmenta. Imagina você ter uma roupa no próximo atrapalhada daquele jeito. Mas foi o recurso que eles arrumaram. Tudo atrapalhado. Folha de figueira, fizeram. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que estava no meio do jardim, que soprava o vento suave da tarde, né? Porque todo dia, na viração do dia, Deus vinha encontrar com esse homem. Eles se esconderam da presença de Deus. Ou seja, o que o pecado faz? Nos leva o quê? Para longe da solução. O pecado é um erro. E ao invés da pessoa ir para o conserto, para o acerto, para o encontro da solução, leva o quê? À distância. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? É curioso a gente pensar que Deus, que sabe todas as coisas, devia estar muito bem sabendo o que estava acontecendo lá. E por que o Deus não foi lá e não acabou aquela conversa? Tipo que sai daqui, serpente, vocês vai caçar um de vocês, fazer. Por que não fez isso? Porque o nosso Deus é um Deus da liberdade. Ele não é um Deus que nos obriga a fazer o que nós não queremos. É o Deus que orienta. Agora, se você faz ou deixa de fazer, isso é o que vai mostrar a consequência ou não daquilo que vai acontecer. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, já era para ele correr o quê? Contando: nós fizemos bobagem, nós pegamos o que devia fazer, fizemos, papapá. Não, a conversa já fica cheia o quê? De articulação. Em vez de ser em busca de solução, fica o quê? Rodeando. Não sei o que é. Na hora que ouviu, a gente viu que não estava assim, muito preparado para encontrar com o Senhor. Aí nós vamos ficar mais discreto. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Da onde você arrumou a informação que eu não te dei?
você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Ora, Deus sabia que tinha comido. Por que Deus pergunta? Deus oportuniza. E o homem podia falar assim: comi, porque a pergunta é: você comeu? Comi, não é assim? Como é que ele responde? A mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, na hora que é a hora do acerto de conta, em vez dele comparecer e falar assim: meu pecado, meu problema, o que acontece? Ele quer juntar tudo, as circunstâncias, os atenuantes, né? Ele quer explicar o inexplicável. Então o Senhor fala para a mulher: o que foi que você fez? A mulher: a serpente me enganou, eu comi. Aí Deus mostra como é que tem de ser o trato aqui com a serpente. Nenhuma conversa, nenhuma troca de ideias. Ele só dá uma sentença: por causa do que você fez, você é maldita. Entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Deus não fala assim: ô serpente, por que foi que você fez isso? Não é que ela podia falar: tomei sol demais, não sei, né? Fiquei com uma insolação, não, então, me deu sabe o que é? Não, Deus não dá margem. Deus conhece a natureza e sabia que aí falou assim: então a partir de hoje você vai rastejar. E a pessoa fala: então, será que a serpente antes desse momento aqui ela tinha perna, que ela andava em pé e depois aí ela começou a rastejar? Não, aqui é uma linguagem muito espiritual. É como quem diz: você foi criado para algo grande. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Mas como você preferiu o seu caminho, é nesse caminho que você vai andar. Você vai rastejar todos os dias. Você vai comer pó. E eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher. Esse descendente vai ferir a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar. Então, esse versículo aqui, versículo 13, 15, 16, ele é muito forte, porque ele fala aqui o que vai ser o quê? A epopeia humana. É a luta de uma mulher, o quê? Para ter um filho varão. É a luta da mulher para ter o descendente. Não é uma descendência, é o descendente. A partir de agora, a gente vê que Deus coloca a redenção no domínio dele. A descendência da serpente vai guerrear contra a mulher. A descendência da serpente a serpente vai ferir o calcanhar, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Isso aqui é chamado de o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Como se fosse o projeto, daquilo que vai acontecer. Então, isso a gente vai ver com mais propriedade, mas continuando aqui, por conta até do nosso tempo. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos da gravidez, com dor você dará luz a filhos, o teu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas você obterá dela o sustento, durante os dias de tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó da terra voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas, peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal, é preciso impedir que estenda a mão e tome também a árvore da vida e come e vive eternamente. Por isso Deus expulsou eles e colocou lá um querubim lá com querubins, plural, a leste do jardim, com espada flamejante para impedir que o homem comesse o que? Da árvore da vida. Então aqui, o que nós vemos? Nós vemos a apuração de responsabilidade. Primeira coisa, a única criatura amaldiçoada nesse episódio aqui foi quem incitou o pecado, que foi a serpente. Que lá em Apocalipse 12 a gente vai ver que é o grande dragão vermelho, chamado Satanás. Satanás quer dizer um nome, adversário. Também chamado diabo. Diabo quer dizer acusador. Então, esse ser estava aqui o quê? Personificado nessa serpente. O que aconteceu com ele? Maldição. Não há salvação para ele. Nem para ele, nem para os seus seguidores. Para o homem, Deus amaldiçoou toda a terra que ele havia criado. E é curioso, o trabalho que Deus fez, foram 6 dias que ele fez todas as coisas. O homem foi feito no 6º dia, então um trabalho de 5 dias, Deus amaldiçoou, mas não amaldiçoou o homem. Falou que a vida dele seria difícil, mas ele não foi amaldiçoado. Então nós temos muito para agradecer a Deus, o que? Pelo bem que ele nos fez, de não nos amaldiçoar, nós que atentamos contra a ordem dele. E a mulher também não foi amaldiçoada. A mulher, duas situações bastante difíceis aqui. Uma, Deus ia multiplicar as dores naquilo que é o mais sublime que uma mulher tem, que é gerar filhos. E mais, o desejo dela seria do seu esposo, ou algumas versões falam, ou contra o seu esposo, ou contra o seu marido, só que ela seria governada por ele. Então, essas situações que nós estamos colocando aqui não tem nada a ver a maneira como o humanismo, ou a cultura humana fala a respeito dessas coisas. Nós estamos vendo que os princípios bíblicos, princípios de fé a respeito de como que as coisas funcionam. E a beleza disso tudo é que essa situação de dificuldade para o homem, de dores para a mulher, não é algo eterno, porque ele promete que haveria um descendente da mulher, e aí o homem fica de fora, é o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça dessa serpente. E esse esmagamento de cabeça não seria algo assim, sem dores, porque antes que ele esmagasse, o que aconteceria? A serpente ia picar o seu calcanhar, ou seja, ele seria ferido de morte, porque uma picada de uma serpente venenosa traz a morte. Só que essa serpente, quando ela fizesse isso, a sua cabeça seria o que? Esmagada. E é o que Jesus fez na cruz. Porque quem que é o descendente da mulher? O descendente da mulher é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o filho da mulher. Porque quando ele foi gerado, não teve semente de homem. Foi o Espírito Santo de Deus que envolveu Maria. E aquilo que foi gerado no seu ventre é um ente santo, que há de governar o quê? As nações como um cetro de ferro. Está falando daquele que retoma a autoridade que agora foi perdida pelo fato de, ao invés de escutarmos Deus, escutarmos o quê? A serpente. E nós vamos ver a partir de agora a luta que vai ser de uma mulher para dar à luz ao descendente. E nós vamos ver logo no capítulo seguinte a guerra entre irmãos, irmão matando irmão, uma descendência toda deturpada, outra descendência que busca a Deus. Nós vamos ver toda a epopeia humana, porque o que a Bíblia vem trazer para nós é iluminar o nosso entendimento para que nós não fiquemos no escuro, presas fáceis das propostas e filosofias e sutilezas humanas e mundanas, de homens que estão desprovidos da verdade
e que muitas vezes são boca dessa serpente gosmenta que procura o que nos fazer, ao invés de arrependermos e procurarmos a vida, crescermos e exercitarmos no conhecimento do bem e do mal. Você que nos acompanha, peço para que você, se inscreva no canal, divulgue o vídeo, coloque aí o seu joinha, porque isso nos ajuda a fazer com que esse vídeo se propague mais. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela entra dentro do nosso íntimo para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é eterno daquilo que é mal. E a palavra de Deus, ela é viva e vivifica todos aqui que escutam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.